Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de quinta-feira para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vai fazer uma pequena análise, uma microanálise aí do filme chamado O Nevoeiro, um bom filme, inclusive, que me indicaram na semana passada para que eu assistisse. E esse filme revela muito sobre o ser humano quando está tratando situações adversas na sua vida e a gente consegue perceber ah, como ele reage a situações que ele não desejou, situações que ele precisa ah, vencer, né? E sim, eu vou revelar aqui sobre o final impactante que tem o filme. Então, quem quiser assistir esse filme, não fique até o final do vídeo, já estou avisando no princípio aqui, porque ele mostra exatamente como o ser humano é frágil, pessoal, certo? O filme está disponível aqui no YouTube, aqui nessa plataforma, tá? Então, o que eu vou reagir aqui não é nada de segredo aqui, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para quem quiser assistir, tá? O que é o Nevoeiro, pessoal? Tá? Ele começa numa pequena cidade nos Estados Unidos, tá? E tem um rapaz aí, um cara aí, que ele é um artista, né? E ele vive com a esposa dele, ele vive com o filho dele, né? E aconteceu uma tempestade aqui, ó, deixa eu colocar, ó. Aconteceu a tempestade que derrubou árvores, postes, destruiu casas, assim, ó, uma tempestade forte, né? E ele tinha uma certa inimizade com esse cara aqui, ó, com esse da esquerda. O rapaz que eu falo é esse aqui, ó, tá? Ele tinha uma inimizade com esse cara que era advogado e tal, e juiz até, se não me engano. E aí eles tinham uma rivalidade e isso aproximou eles, né? E aí eles vão para onde? No começo do filme já, para onde que eles vão? Para um supermercado, pessoal, claro, né? Para um supermercado, assim como vários filmes desse tipo aí que acontece esse tipo de coisa, né, vão parar num supermercado, né, e ali eles conversam, se resolvem, coisa e tal, né. Mas um grande problema começa a acontecer quando, do nada, deixa eu colocar aqui, ó, se eu acho aqui, ó, do nada, um grande nevoeiro se abate pela cidade, ó. Ele é gigantesco, pessoal, é muito, tipo, quilômetros de altura, sabe. Então, eles pensam a princípio que é um vazamento de uma empresa, alguma coisa assim, sabe, grave que aconteceu. Então, eles fecham as portas do supermercado e ficam presos ali, né? Até que, ó, ficam isolados ali. É clássico de Stephen King isso aqui, né? E eles ficam isolados aqui, mas um pouco antes eles percebem que muitos militares começam a vir para cá, né? E eles se encerram aqui junto, né? E eles deixam os carros aqui. Então, do nada aparece um senhor dizendo, né? Eu não vou colocar ele aqui porque tem uma mancha no rosto dele daquele líquido vermelho que você sabe, né? E ele diz o seguinte, o senhor: ó, feche as portas porque ah, tem uma criatura no nevoeiro e essa criatura pegou o fulano. É tipo um personagem da cidade, tá? Uma pessoa ali que era muito querida pela cidade. Pegou o fulano e levou o fulano. E aí eles se fecham ali, né? Então eles ficam tentando conviver, eles com eles mesmos, né? E aí tem uma cena aqui, ó, que é crucial. Essa mãe aqui lembrou, ela só veio 10 minutos no supermercado, essa mãe aqui, ó, 10 minutos no supermercado, e ela deixou os filhos dela, 2 filhos. Então, hã, ela disse que ela precisa voltar, e eles começam a insistir: "Não, não sei o quê, não vai, tu tem que ficar aqui, tu não sabe o que tá acontecendo". Ela falou: "Eu preciso, vocês não estão entendendo, eu preciso ir, os meus filhos estão lá". E ela vai no meio do nevoeiro, mesmo sabendo que tem uma criatura ali, e ela desaparece no nevoeiro, essa mãe aqui.
né. E ela, mesmo sabendo que poderia morrer, ela vai no nevoeiro, né. Então, dentro do supermercado, eles enfrentam várias adversidades, né, até que o cara aqui, esse cara que é escritor aí, que é artista aqui, né, descobre que essa criatura não é algo como um lobisomem, como sei lá, uma figura mitológica, entre aspas, aí, né. Também é, né, mas é algo como um polvo gigantesco, cara, gigantesco, assim, ó, quilômetros, sabe, de altura. Ele é muito grande, muito, muito grande. E ele tá tentando invadir o supermercado. É um negócio bizarro. E aí, o que acontece? Ele fala para as pessoas meio que não acreditam no que aconteceu, né, no que tem um ser ali abaixo, né, então eles têm a brilhante ideia de abrir a porta dos fundos do supermercado, só em filme assim, cara, né. Eles têm a brilhante ideia, tem tudo para dar certo, né, tem tudo para dar certo. Aí eles abrem a porta do fundo, né, e esse tapado aqui tá duvidando dele, tá rindo dele, aí adivinha o que acontece? Adivinha o que acontece? O bichão aparece ali, né, ó, é uma névoa densa que aparece, esse é o personagem principal do filme, né. Então, ó, o que acontece? Ele fica rindo do cara, coisa e tal, né, fica rindo dele e tal, né, e aí essas, os tentáculos do bicho começam a aparecer e pegam o cara que estava rindo dele, que estava dizendo que era um idiota e coisa e tal, né, é sempre assim, né. Parece algo, tosco, pessoal, tá, mas depois começa a fazer um pouco mais de sentido aí, tá. Então ele pega o cara, leva o cara, né, e janta o cara, basicamente isso, né. Então eles ficam meio, muito assustados com o que aconteceu aqui, né, e segue o filme, que eles ficam com medo e tal. E contam uns para os outros. No filme tem uma religiosa, né, que ela é muito julgadora e se considera superior aos outros, então ela não consegue, hã, falar da mensagem de Deus para as pessoas, porque ela se considera melhor. Ela quer falar a mensagem de Deus, mas ela se considera uma pirilampa da fé, aí uma brasa viva da fé, e se considera superior aos outros, chama todos de pecadores e meio que se coloca acima, né. Então, é muito ser humano isso aqui, né. Então, o filme passa, eles ficam tentando conviver entre eles, e o advogado que que brigou com ele no come que era brigado com ele no começo do filme, e eles reatam, né, fazem as pazes, meio que começa a desconfiar dele, fala: "Ó, eu vou sair no nevoeiro porque eu tenho uma vida lá. Eu tenho uma vida lá e tu tá louco, cara, tu tá louco, não sei o quê", né. E, ó, essa aqui é a religiosa, ó, essa aqui é a religiosa. Então o que que acontece, ó, o cara aqui, ó, ele fala: "Eu vou sair no nevoeiro porque eu tenho uma vida lá, e não vai acontecer nada pra mim", e ele sai, ele e outros caras saem no nevoeiro aqui, ó, saem no nevoeiro, aí, ó, no meio do nada, e eles combinam de um deles usar uma corda na cintura, pra que, se caso acontecesse algo, né, de ele enxergar o bicho, o cara puxar a corda e eles saberem mais ou menos a distância que o bicho tá, e eles conseguirem sair e tal. E aí o que acontece? A corda para e do nada começa a puxar forte demais, e o cara puxa e vem só a metade do cara até eles, né. Pesada a cena, eu não vou mostrar pra vocês aqui, tá. E aí, um segundo problema que acontece aqui, ó, o segundo problema, insetos gigantes, pessoal, aparecem insetos gigantes ali, ó, gafanhoto, isso aqui, pessoal, maior do que um cachorro, bem maior que um cachorro grande, sabe. Insetos, moscas, hã, gafanhotos, todo tipo de inseto, tá.
todo tipo de inseto e mosquitos, tá? Ó, vários aqui. E eu não posso apresentar aqui porque, né, dá direitos autorais aí, mesmo que esteja postado no filme, no YouTube, né? Eles estão ali, ó. Vários deles enormes, alguns médios, tá? Eles têm problemas porque o vidro tá rachado. Então eles estão dentro de uma estrutura extremamente frágil. Aquele bicho gigante não sabe que tá tão fácil assim. Então, eles têm que lidar com esse problema e lidar com a rivalidade que tem uns com os outros, de fé, de ideologia e tal. Então eles têm que estar todos unidos, né? E todos eles aos poucos vão morrendo. Pra vocês verem como a humanidade é tosca e frágil, cara. Frágil demais, ó. Então, daí, o que que acontece aqui, ó? Aí o Stephen King mete o louco aqui, ó. Mete o louco e coloca uma criatura esquisita pra invadir aqui, né? Muito Stephen King isso. Algo como um tiranossauro daqui, um tiranossauro não, como é que é aquele bicho? É um dinossauro daqueles voadores, sabe? Estegossauro, acho, não sei o nome, tá? Aquelas fantasias que as pessoas viajam lá. Gigante, assim, sabe? Ele invade o lugar, ele quebra o vidro aqui. Ele está com fogo no bicho. Nossa, genial. Genial. Tá com fogo no bicho, o bicho voando e incendeia o lugar todo ali. Meu, incrível, assim, como o ser humano não pensa por causa do medo, né? Então, acontecem muitas outras coisas, por causa disso, tem um cara que ficou com queimadura, né, então eles têm que eles, por causa do sofrimento do cara, eles decidem sair dali para a farmácia que está ao lado do mercado para pegar medicamentos, né. Com certeza eles não conhecem a nossa amarelinha, né, você sabe do que eu estou falando aí, o popular suco de abacaxi, e aí hã, o bicho morre ali, e eles vão lá, pegam os medicamentos na farmácia, eles descobrem que tem aranhas gigantes lá. Meu, assim, ó, bizarro. Uma coisa pior que a outra, cara. Uma coisa pior que a outra. Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Eles entram no lugar aqui, assim, ó, e eles descobrem que tem aranhas gigantes ali no meio, tá? E, enfim, mais uns passam para o outro plano, né? Eu não vou apresentar para vocês aqui. Eles precisam finalizar as aranhas gigantes ali, ó. Ó, várias e várias e várias. E aí o que acontece, pessoal? Indo mais pro final aqui, eles estão naquele clima de rivalidade, né? Acabam, tem várias situações que acontecem que eu não vou apresentar para vocês aqui, né? E esse cara é militar aqui, né? Eh, Vou deixar algumas coisas para vocês assistirem ali, então. E aí, no final do filme, né, o pessoal vai passando aqui, né, vai indo pra terra do além ali, você sabe. E aí eles decidem, ir de carro pelo nevoeiro, né. No meio daquela situação que eles se espalharam ali, fica um grupo pequeno do personagem que é o principal, dessa mulher aqui dessa mulher aqui, e desse casal de velhinhos e do filho dele, né. Aí o que acontece? Eles pegam o carro e saem pelo nevoeiro, né, pra tentar achar um destino pra eles, né, pra tentar achar ajuda e coisa e tal. E aí o que acontece, pessoal? Eles chegam na criatura, eles descobrem que aconteceu um massacre, cara, um massacre, aconteceu um massacre horrível, sabe. E aí, o que acontece? Eles encontram a criatura, pessoal. Aí eles chegam à conclusão que o jogo acabou pra eles. O jogo acabou pra eles. E aqui, pessoal, são, quanto tempo de filme? 1h50, tá? 2 horas de filme. Eles passam pelas dificuldades e adversidades mais extremas que vocês possam ter noção.
Eles tiveram que passar por tudo que é tipo, cara, assim, ó, bizarro, tá? Eles passaram por todas as adversidades mais inimagináveis que o ser humano poderia ter passado. E aí eles chegam nesse ponto e o cara fez tudo certinho até aqui. Tudo, ó, tudo certinho até aqui. Aí o que acontece? Eles chegam à conclusão, né, que eles vão sofrer se eles continuarem, né? E o cara se lembra que ele tem uma aqui, ó, guardada no bolso, com 5, né, blá 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 balas, né? Aí o que acontece? Isso aí. Ele resolve, ó, ele resolve, eles resolvem, na verdade, se finalizar, né? Ou seja, ele tem essa missão, ele faz isso com a moça, ele faz isso com o senhor, com a senhora e com o próprio filho, né? Para não sofrer. Olha só que absurdo, pessoal. Para não sofrer, sendo que eles já sofreram um absurdo ali. E aí ele resolve encarar o bichão. Ele resolve encarar o bichão. Aí o que acontece aqui, ó, ele começa a chorar e tal, né? Ele começa a chorar. Aí o que acontece? Aparece um carro, um carro do exército, cara. Um carro do exército. E esse carro do exército contém muitos, muitos, muitas pessoas que foram resgatadas. Muitas pessoas que foram resgatadas, incluindo, adivinha só, a mãe. A mãe que saiu na fé, na coragem, no começo do filme, na coragem, e resgata os seus filhos. Ou seja, tudo foi real, tudo que aconteceu foi real, mas, tudo foi real, mas o cara botou tudo a perder. O cara botou tudo a perder porque ele não teve fé de ir até o final. Por segundos, pessoal, não deu 1 minuto, apareceu o exército e encerrou com toda a situação aí, né. Puxa vida, puxa vida. Olha, o ser humano, ele ele chega a limites, assim, ó, que não dá vontade nem de acreditar que das coisas que o ser humano é capaz, né. Ele consegue ir muito longe, mas também ele consegue cometer algumas cagadas, assim, que não tem explicação. Por alguns segundos, imagina, eles já iam passar para o próximo plano. Aí o que aconteceu? Ele decide finalizar todo mundo. Olha, inacreditável. Se tu gostou dessa pequena análise aqui, com spoilers, deixa o teu like, hypa o vídeo aí e compartilha para aqueles que ainda não assistiram o filme. Vou deixar o filme para que vocês assistam, se vocês quiserem, no primeiro comentário fixado abaixo aqui, tá? E tenho certeza que vocês vão gostar do desenrolar do filme, certo? Esse é o vídeo de hoje aí que faz uma reflexão em cima do que o ser humano é capaz, né? Primeiro vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Mais tarde tem o próximo. Espero que todos tenham gostado. Se a gente não se vê amanhã, então bom dia, boa tarde, boa noite. O Criador abençoe a todos.